Se eu ganhasse menos de R$ 5.000 por mês e quisesse construir uma segunda renda, eu não começaria criando curso não. Também não começaria abrindo perfil do zero, tentando viralizar no Instagram, comprando curso de marketing ou tentando parecer uma empresa. Eu sei que esse é o caminho que parece normal hoje. Você abre o YouTube e parece que todo mundo ali tem uma solução. Um fala de IA, outro está falando ali de produto digital, uns falam de mentoria, afiliado, newsletter, comunidade, canal de cortes, agência, automação, funil, tráfego, lançamento. E quando você está cansado, ganhando menos do que gostaria e sentindo que precisa fazer alguma coisa com o que sabe, tudo isso parece uma porta de saída, mas também te dá um peso, porque uma coisa é ouvir alguém dizer, olha, criar um produto digital. Outra coisa é chegar em casa depois de um dia cheio, abrir o notebook e olhar para a própria vida e tentar falar assim, olha, eu vou começar onde? Você não tem audiência, você não tem produto, você não tem marca e a gente também não tem energia sobrando e muitas vezes também não tem dinheiro para errar muito. Então, se eu tivesse começando hoje nessa condição, eu começaria assim, muito menor. Mas presta atenção, menor não quer dizer fraco, tá? Menor quer dizer seguro, mais humano, mais possível, mais tentável. Antes de criar um curso, eu tentaria responder uma pergunta muito mais importante. Existe alguém disposto a pagar por uma ajuda simples baseada naquilo que eu sei? Essa pergunta muda tudo, porque o primeiro passo da sua segunda renda não precisa ser criar conteúdo, não precisa ser escolher um nicho perfeito, não precisa ser montar um produto inteiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos que eu seguiria para fazer isso, sem largar o trabalho, sem cair em promessa de dinheiro fácil, sem gastar meses construindo uma coisa bonita que ninguém pediu, na verdade. Não é sobre largar tudo, não é sobre ficar rico rápido, isso é impossível, é sobre começar real. O começo assim, como nós, de quem ainda trabalha, quem ainda depende do salário, quem ainda tem medo de errar, quem ainda está cansado, mas sabe que depender de uma única fonte de renda está ficando assim. Vamos falar a verdade, cada vez mais apertado, né? E eu falo isso porque essa conversa não é teórica para mim. Eu não estou falando de um lugar de camarote, não. Eu também conheço essa sensação de estudar, trabalhar, acumular conhecimento, fazer o que parece certo e ainda assim sentir que o esforço não volta toda semana na mesma proporção. Então, a gente entrega, tenta melhorar, a gente se esforça mais e no fim do mês a conta continua assim, né? Bem apertada. E aí que aquela pergunta incômoda chega. Será que tudo aquilo que eu sei serve só para continuar vendendo minha hora? Essa pergunta dói bastante, porque ela não é sobre preguiça, ela não é sobre querer trabalhar. Muita gente que está aqui trabalha e trabalha muito. O problema na realidade é outro problema. O problema é perceber que você pode ter conhecimento, experiência, repertório e mesmo assim continua preso em um formato que quase tudo depende do seu salário, do seu expediente, da decisão e de outras pessoas. E aí a internet aparece assim como aquela promessa, só que aparece de um jeito bastante confuso. Parece que existe 100 portas de saída, mas quase nenhuma mostra o primeiro degrau. E é isso que quebra muita gente. Não é falta de vontade nem de inteligência, e às vezes assim, a gente até se excede nesse caminho. A pessoa quer começar, olha para tudo que dizem que ela precisa fazer e trava. Aí ela adia, salva vídeo, compra curso, anota ideia, troca de estratégia, espera estar pronta, passa mais um mês, depois outro, e aí passa um ano. Eu já passei por isso, tá? E continua no mesmo lugar. Então eu quero te dizer uma coisa com bastante cuidado. Você pode não estar parado porque você é incapaz. Você não é. Você pode estar parado porque tentou começar grande demais. E esse é um dos erros mais perigosos para quem ganha pouco e quer construir uma segunda renda. Tentar começar com quem já está anos na frente, quem já tem audiência, quem já tem uma demanda definida, já consegue montar uma estrutura, quem já tem tempo, que pode criar um produto inteiro, mas quem ainda depende do salário e não pode copiar o começo de quem já está no meio do caminho, para quem está começando de verdade, o caminho precisa caber na sua vida real. E esse caminho começa com 4 coisas: uma dor, uma pessoa, uma ajuda e um teste. Só isso. Não porque o sonho seja pequeno, mas porque o começo precisa ser possível. E aí que é a virada principal deste vídeo. A renda não começa na embalagem, ela começa quando alguém entende com clareza
que você pode aliviar um problema real da vida dela. Antes de curso, vem a dor. Antes da marca, vem as pessoas. Antes do conteúdo, vem a pergunta. Isso que eu sei ajuda alguém de verdade? Porque a pessoa não compra simplesmente o que você sabe. Ela compra o problema que você ajuda a resolver. Ela compra clareza. Ela compra organização. Ela compra menos dor de cabeça. Ela compra uma solução que consegue enxergar. Vamos trazer isso para a vida real. Vamos pensar assim. O professor pode achar que veio de aula, mas imagina um aluno que tentou estudar matemática várias vezes e sempre trava no mesmo ponto. Ele tem vergonha, esse aluno. Ele se acha às vezes burro. Ele evita a matéria, ele vai empurrando. E aí um professor que não vem de aula de matemática de forma genérica, como é que ele faria? Ele oferece uma ajuda simples. Olha, eu te ajudo a destravar a matemática básica em 4 encontros, começando exatamente pelo ponto que você trava. Você consegue perceber a diferença? Não é só conhecimento, é uma dor concreta. Agora pensa em um analista. Ele acha que só sabe mexer em planilha, mas tem muito pequeno prestador de serviço que trabalha o mês inteiro e não sabe se ganhou dinheiro. Pensa nisso. Mistura conta pessoal com conta do negócio. Não sabe o que entra, não sabe o que sai, não sabe nem quanto pode ganhar, não sabe o que precisa cobrar. Esse analista não precisa começar criando um curso completo de finanças, não precisa. Ele pode começar com uma ajuda pequena, digamos assim, olha, eu organizo seus números em uma planilha simples para você entender se o negócio está girando apenas dinheiro. Isso aí é oferta, é simples, claro e útil. Agora pensa em um profissional administrativo. Ele pode achar que só tem experiência de escritório, mas tem muito pequeno empreendedor vivendo no caos. Por exemplo, cliente pedindo no WhatsApp, cobrança esquecida, documento espalhado, prazo vencendo, atendimento bagunçado, rotina toda na cabeça. Esse profissional pode oferecer o seguinte: olha, eu te ajudo a organizar a sua rotina de atendimento e cobrança para você parar de apagar incêndio todo dia. De novo, não é uma marca gigante, não é um curso gigante, não é uma empresa pronta, é uma ajuda clara para uma pessoa com dor real. E esse é o ponto. Muita gente sabe bastante, mas ainda não traduziu o que sabe em ajuda para alguém entender. A pessoa fala assim: olha, eu tenho conhecimento em educação, tá? Eu entendo de processos, eu sei usar IA, eu tenho experiência administrativa, eu gosto de ensinar. Tudo isso é verdade, mas quem paga precisa enxergar o problema que você resolve. E aqui que é a armadilha. Quando a gente percebe que consegue transformar conhecimento em renda, ela pula direto para uma fantasia. Desse jeito assim, vou criar um curso, vou lançar uma mentoria, vou ter uma comunidade, vou criar um produto digital, vou automatizar tudo com IA. Mas calma, tudo isso pode vir depois. Mas no começo, um produto grande demais pode matar um projeto mesmo antes dele nascer, porque você começa a gastar energia com nome, logo, capa, página, bônus, módulos, aula, roteiro, identidade, visual, grupo, material e um monte de coisa. E ainda não respondeu a pergunta principal. E qual que é? Alguém quer essa solução? Esse é o perigo. Você acha que está construindo um negócio, mas você pode estar somente construindo uma coisa bonita que ninguém quer, ninguém pediu. E para quem ganha pouco, trabalhar cansado depende do salário. Esse erro custa muito caro, porque ele vai custar as nossas noites, custa o nosso fim de semana, custa a esperança e às vezes custa até coragem de tentar de novo. Eu já falei, mas estou tentando de novo. A pessoa passa meses montando alguma coisa, lança e ninguém compra. E aí ela pensa, né? Eu não sirvo para isso. Mas o problema não é ela, o problema pode ser o começo. Ela tentou vender um produto antes de entender a dor, tentou parecer grande antes de conversar com alguém, tentou construir uma estrutura antes de validar uma ajuda. Por isso eu começaria pelo teste de forma mínima. E agora eu vou te mostrar os 5 passos, não como fórmula mágica, tá? Mas um mapa simples que vai te ajudar a sair da confusão e fazer o primeiro teste com mais segurança. E o primeiro passo é escolher uma dor que você entende. Não começa por um tema bonito, começa por uma dor. Por exemplo, tema é produtividade, dor é eu chego no fim do dia cansado e sinto que não fiz nada que importava. Um outro tema, educação financeira. Qual que é a dor ligada a ele? Um exemplo, eu trabalho o mês inteiro e não sei para onde o meu dinheiro foi. Um outro tema,
inteligência artificial. Qual que é a dor? Eu vejo todo mundo falando de IA, mas eu não sei usar isso no meu trabalho de verdade. Um outro tema, comunicação. Por exemplo, uma dor. Eu sei muito, mas na hora de explicar eu pareço confuso. Dor tem peso, entende? Dor incomoda, dor faz as pessoas procurar ajuda. Então o primeiro passo é simples. Escreva uma dor real que você entende porque já viveu, já estudou, já resolveu ou já viu de perto. Não precisa ser uma dor gigante não, precisa ser uma dor clara. O segundo passo é assim, escolha uma pessoa específica. Não tente ajudar todo mundo não. Todo mundo é grande demais. Pensa alguém real, um professor cansado que quer construir uma segunda renda, um CLTista que quer criar um conteúdo, mas tem vergonha de aparecer, ou se não, um estudante travado em uma matéria. Pensa nisso, pequeno prestador de serviços que trabalha muito e não organiza os próprios números, um profissional inteligente que sabe muito, mas não consegue transformar isso em uma oferta. Quanto mais real for essa pessoa na sua cabeça, mais humana fica a sua comunicação. Quanto mais humana fica a sua comunicação, menos você precisa forçar a venda. Você para de falar no vazio e começa a falar com alguém. O passo número 3, transforme o que você sabe em uma ajuda pequena. Agora vem a parte mais importante, tá? Você não vai criar um curso, não vai montar uma comunidade, não vai construir uma marca inteira. Você vai escrever uma ajuda pequena, caiba em apenas uma frase. Vou dar um exemplo para você. Eu te ajudo a organizar os seus gastos em uma planilha simples. Ou eu te ajudo a transformar uma ideia confusa em um roteiro de vídeo. Ou eu te ajudo a destravar matemática básica para a sua prova. Eu te ajudo a usar IA em uma tarefa real do seu trabalho. Ou eu te ajudo a organizar o seu atendimento para parar de perder cliente pelo WhatsApp. Isso é o começo. Eu sei que não é glamouroso, que não te dá aquela sensação de, olha, montei minha empresa, mas é mais sério do que parece. Porque agora você tem uma dor real, uma pessoa e uma ajuda. Aí falta saber se isso tem valor fora da sua cabeça. E aí nós chegamos no passo 4. Converse com 5 pessoas reais. O teste não é postar 20 vídeos no escuro, não é passar 3 meses arrumando identidade visual e não é esperar o produto ficar perfeito. O teste é conversar com uma pessoa real. 5 conversas boas pode ensinar mais do que 50 ideias soltas na cabeça. Pergunta assim, onde a pessoa trava, o que ela já tentou, o que mais incomoda e quanto tempo convive com aquilo. O que eu mudaria se conseguisse resolver? Que tipo de ajuda faria sentido? Aqui você não está tentando empurrar nada, você está tentando entender. Está tentando ouvir a dor com mais precisão, porque muita gente quer vender antes de escutar. E quando você vende antes de escutar, sua oferta nasce torta. E no quinto e último passo, você oferece uma ajuda simples e observa a resposta. Depois de conversar, ofereça algo pequeno, uma análise, uma sessão, uma revisão, um diagnóstico ou uma organização, um encontro, uma entrega assim, bem simples, nada gigante, nada perfeito. Nada que exija assim meses de preparação. O objetivo não é ficar famoso, o objetivo é descobrir se aquilo existe valor, se a pessoa entende, se ela se interessa, se ela pergunta como funciona. Se ela aceitar pagar, se ela indica outra pessoa, ou se ela diz assim, olha, eu preciso disso, esse é o teste. Não é sobre provar que você já tem um negócio pronto, é sobre descobrir se existe uma dor real, uma pessoa real, uma ajuda real que você consegue entregar. E isso muda a forma de começar, porque a travessia não começa quando você pede demissão. A travessia começa quando você descobre que o seu conhecimento pode resolver o problema fora do seu trabalho. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja para uma pessoa, mesmo que ainda não pareça um negócio. Eu sei que isso pode parecer pouco, principalmente quando a internet vive mostrando números grandes, promessas grandes, faturamentos grandes, estruturas grandes, mas nada disso vale, tá? Mas para quem está cansado, ganha pouco e ainda depende do salário, começar pequeno pode ser o jeito mais responsável de continuar, porque a alternativa é tentar parecer grande, se sobrecarregar, errar caro e desistir. Eu não quero vender para você a ilusão de que existe uma saída fácil. Não existe. Construir uma segunda renda dá muito trabalho. Vai exigir conversa, vai exigir teste, vai exigir desconforto, vai exigir que você aprenda a vender sem parecer uma caricatura de vendedor. Vai exigir melhorar sua comunicação.
vai exigir ajustar sua oferta, mas existe uma diferença enorme entre trabalhar com mapa e se jogar a qualquer promessa na internet. Esse é o começo, não é curso, não é marca, não é funil, não é perfil perfeito. Comece a olhar para o que você sabe fazer e dizer, olha, isso aqui me ajuda. Deixa de ser só diploma, experiência, curso, repertório, anotações, livro e ideia guardada. Ele começa a virar uma solução, e a solução percebida pode virar renda. Então, antes de criar curso, perfil ou produto, faz um teste mais honesto. Escolha uma dor, pense em uma pessoa real, escreva uma ajuda pequena, converse com 5 pessoas e oferece algo simples o suficiente para caber na sua vida de hoje. A sua segunda renda pode não começar com um grande lançamento, pode começar apenas com uma conversa. Alguém olhando para o que você sabe fazer e dizendo, olha, eu preciso disso. Para quem depende apenas de salário, isso pode parecer pequeno, mas pequeno, como eu disse, não é fraco. Pequeno é começo que cabe na sua vida real, porque você não precisa largar emprego amanhã. Você precisa parar de depender somente dele para viver. Essa é a diferença. A saída não é assalto, é uma travessia. E a travessia começa quando o que você sabe deixa de ficar preso dentro de você e começa a resolver alguma coisa na vida de alguém. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e saiba que todos os negócios hoje em dia que são grandes, eles começaram exatamente da forma como eu coloquei. Um grande abraço a todos.